Questão 5, vamos lá. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que podem se obter com esses militares é igual a... Bom, pessoal, esse é um problema de análise combinatória, né? Então, primeiro, vamos enumerar o que a gente tem e o que a gente quer. Então, vamos lá. Temos o que a gente tem aqui à disposição e o que queremos, né? Digamos assim, na nossa comitiva. Temos e queremos. Nós temos 3 capitães, 5 tenentes, 7 sargentos. Certo? Queremos uma comitiva com 1 capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. 2 sargentos. Tá legal? Ok. Bom, como é que a gente faz esse problema? Aqui, a primeira coisa que você tem que ficar ligado em um problema de análise combinatória é identificar se a ordem vai importar ou não importar. Por quê? Porque isso vai te dizer se você está trabalhando com um problema de combinação ou arranjo. Então, só lembrando aqui, fazendo um resumo rápido, o que é um arranjo? Tá? Arranjo é um problema em que você tem tantos objetos para serem colocados em tantas posições. Por exemplo, eu tenho 10 objetos, eu quero colocar eles em 6 lugares. Certo? Como é que eu faço isso? Isso é um arranjo. A gente chama de arranjo de 10 objetos em 6, ou 0,6, né? Isso geralmente bota assim. Tá? E como é que vai ser o caso desse tipo de arranjo? Você vai fazer, basicamente, você pode resolver esse problema usando a fórmula, que eu nem recomendo. Basta você, deixa eu mudar o número de lugares, vou botar 4 lugares, é melhor. Você vai fazer 4 tracinhos, vai pensar, para o primeiro lugar eu tenho 10, para o segundo 9, 8, 7. Tá? Isso se importar a ordem. Tá legal? Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, multiplica. Agora, às vezes você nota que não importa a ordem com que esses objetos são escolhidos, são dispostos no grupo. Né? Então, quando eu tenho uma combinação de 10 objetos em 4 lugares, aí é porque a ordem não importa. Por exemplo, o que seria uma situação em que a ordem importa? A ordem importa, por exemplo, numa situação em que eu falo que eu tenho 10 pessoas para formar um time, sendo que a primeira vai ser o goleiro, o segundo vai ser o atacante, o outro vai ser o zagueiro e o outro vai ser um lateral, por exemplo. Ok? Então, assim, tem diferença na ordem, né? Se eu escolher o primeiro cara que eu escolher vai ser um goleiro, entendeu? Então, se eu trocar, é diferente. Agora, nesse caso, o que acontece? Se a ordem não importar, por exemplo, eu quero escolher 4 pessoas para montar um grupo só, um time de vôlei, sendo que ninguém vai ter função ali. Eu só quero 4 pessoas, só interessa quem está ou quem não está no time, não interessa qual função de cada um. Então, o que você vai fazer? Bom, para a primeira pessoa eu tenho 10, para a segunda 9, para a terceira 8, para a quarta 7. Só que você vai fazer o seguinte, como não importa a ordem, você vai dividir por 4 fatorial. É como se ficasse frações aqui, né? Então, essa é a diferença. Na fórmula seria o seguinte, aqui seria um arranjo de 10 em 4, que dá 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial, ou seja, 10 fatorial sobre 6 fatorial. E no caso da combinação, né, uma combinação de 10 escolhe 4, você vai fazer o quê? 10 fatorial sobre a diferença, que é 6 fatorial, sobre o fatorial do de cima. Ok? Beleza. Então, dito isso, o que você tem que saber? Você tem que saber se a ordem vai importar ou não, né? Então, eu tenho 3 capitães e eu quero escolher um. Tá? Isso aqui não tem muito o que fazer, eu só tenho 3 maneiras. Tá? Isso aqui eu não tenho muito o que fazer, só tenho
3 maneiras de fazer isso. Agora, eu tenho 5 tenentes e quero escolher 2. Aí você tem que se perguntar, vamos supor que eu tenha 5 tenentes aqui, A, B, C, D e E. O melhor jeito de você saber se a ordem importa ou não é você fazer um exemplo. Vamos supor que eu escolha os tenentes A e B. Escolhi os tenentes A e B. Agora, muda a ordem. Escolhe os tenentes B e A. Mudou a comitiva? Não, a comitiva é a mesma, né? Quando ele fala em comitiva, ele está dizendo que é um grupo de pessoas. Não interessa a função, nem nada. Então, se eu escolher o tenente A e o tenente B, ou escolher o tenente B e o tenente A, o grupo, né, a comitiva vai ser a mesma. Então, é um caso de combinação, porque a ordem não importa. Então, aqui eu tenho que fazer uma combinação de 5, escolhe 2, que vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Isso vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2. Aí o 3 fatorial se cancela. Em cima vai dar 5 vezes 4, 20. 20 sobre 2, 10. Tá legal? Agora vamos ver os sargentos. Eu tenho 7 sargentos e quero escolher 2. Mesma coisa, a ordem não importa. Se eu escolher o sargento A e o sargento B e mudar, escolher o sargento B e o sargento A, o grupo é o mesmo, né? Então, de novo, é um problema de combinação de 7, escolhe 2. Isso vai dar 7 fatorial sobre a diferença, que é 5 fatorial, 2 fatorial. Isso vai nos dar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2. 5 fatorial cancela. 7 vezes 6 dá 42. 42 sobre 2 dá 21. Agora vem aquela dúvida, né? Será que eu somo esses números ou eu multiplico eles? Bom, a primeira dica que eu dou é você olhar para as respostas, né? As alternativas são números muito grandes, né? Se você somar esses números, daria um número pequeno, não vai ter alternativa. Então, você já tem a intuição de que deve ser multiplicar, tá? Agora, por que você vai multiplicar? Bom, o princípio multiplicativo da análise combinatória diz o seguinte: você vai multiplicar, se você tem m maneiras, né? Vou botar assim, x maneiras de fazer uma coisa e y maneiras de fazer outra coisa, então o número de maneiras de fazer as duas coisas de maneira consecutiva é x vezes y. Tá legal? Então, repare, para cada escolha de capitão, você sempre tem 10 escolhas de tenente. Então, se você escolher o capitão 1, você pode escolher cada um dos 10 pares de tenente. Se você escolher o capitão 2, você continua tendo 10 pares de tenente para escolher. Então, para cada escolha que você faz aqui, você sempre tem 10 opções para cá. Então, é por isso que você pode aplicar o princípio multiplicativo. Então, de fato, e a mesma coisa vale para os sargentos. Então, por isso que a resposta vai ser 3 vezes 10 vezes 21. Isso vai dar 630. 630, alternativa A de Amã.